Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, começa agora o Checkmate, programa transmitido pela TNI Brasil, TV Nacional Interativa. Gostaria de agradecer o carinho da sua audiência, o respeito que vocês têm por esse programa que vem fazendo muito sucesso nas redes sociais. Um programa de entrevistas que tem como objetivo sempre trazer alguém de qualquer segmento, seja ele qual for. Nosso convidado de hoje está a caminho, não chegou ainda, mas nós vamos continuar aqui com os nossos entrevistadores aqui, dar as boas-vindas ao jornalista do Jornal A Rua, Nilson Martins, nosso convidado ilustre, que estará sempre conosco aqui nessa mesa. Boa noite, caro amigo Nilson Martins. Boa noite, Roberto Carlos. Boa noite, meu colega jornalista Daniel Soares. Boa noite a todos os telespectadores desta noite maravilhosa que promete uma boa entrevista. Sem dúvida nenhuma. E essa entrevista eu tenho absoluta certeza, Nilson, que a gente vai, evidentemente, tenho muitas perguntas, tanto na página da TNI, como também nas redes sociais. E o nosso outro convidado ilustre, que tem uma história muito bonita também com a cidade de Osasco, Daniel Soares. Seja bem-vindo ao Checkmate, Daniel. Boa noite, Roberto. Boa noite, Nilson. Lembrando que o Nilson também da Jornal A Rua e da coluna em off, vamos esquecer, né? A solicitadíssima coluna em off. E boa noite para a nossa seleta audiência. É isso aí. O Checkmate, como você já conhece, é um programa de entrevistas. A gente tem observado aí nas redes sociais que as pessoas gostam de usar uma linguagem muito popular, muito simplista, a famosa sabatina. E o nosso convidado de hoje, com certeza, se ele vir, será sabatinado. E eu não tenho dúvida que as perguntas que nós temos aqui, você internauta que está assistindo, aqui nós temos muito respeito e muito carinho. Nós vamos tentar responder a todas as perguntas que nós temos aqui guardadas, tanto nos nossos arquivos aqui que nós preparamos, nosso roteiro, como também as perguntas online. Pode ficar tranquilo. Mas antes de começar com essa entrevista com o Aloysio Pinheiro, presidente da Câmara de Osasco, nós vamos debater um assunto muito importante que está sendo discutido hoje em todas as redes sociais, inclusive na imprensa de Osasco, que diz respeito ao aumento de cadeiras no Legislativo de Osasco. Gostaria de falar com o Nilson. Nilson, como é que está essa situação hoje? Você que tem informações importantes a ser declaradas. Parecia que já estava resolvido que não iria haver o aumento de cadeiras no Legislativo de Osasco. Mas nas últimas semanas o movimento de partidos aí reuniu agora, era 11, agora passou, aumentou mais 10, agora são 21 partidos, dentre os quais o PT está incluído. O PT era contrário ao aumento de cadeiras e eles estão solicitando num documento com a assinatura dos 21 partidos uma audiência com o presidente Aloysio Pinheiro para discutir de que forma pode colocar na pauta, na sessão ordinária, o aumento das cadeiras do Legislativo. Então, Osasco, dentro da população de Osasco, que chega a quase 700 mil pessoas, Osasco pode passar de 21 até 27 vereadores. Isso vai ser a critério dos vereadores, quantas cadeiras eles vão querer aumentar para a próxima legislatura, que inicia-se em janeiro de 2013. Então, Osasco é uma das últimas cidades que está definindo o aumento de cadeiras. Agora, tem uma questão em pauta aí, o Roberto, o Daniel, sobre a validade ou não de se votar agora o aumento das cadeiras. Muitos falam que já venceu o prazo, que teria que ser um ano antes. O prazo final seria dezembro do ano passado, né, o aumento das cadeiras. Mas, no entanto, outras pessoas garantem que não, que pode ser votado até um dia antes do início das convenções partidárias. Ou seja, até o dia 5 de junho pode ser votado o aumento das cadeiras no Legislativo de Osasco. Nilson, eu entendo que é súmula vinculante. Eu sou até favorável ao aumento de cadeiras, lembrando que aqui na região só 2 cidades não aprovaram o aumento de cadeira, que foi Pirapora e Jandira, não é? As demais terão aumento, mas eu acho que é súmula vinculante. Há uma regra eleitoral que qualquer alteração que influa naquela eleição só terá validade se for votado um ano anterior ao pleito. Eu imagino
que esse conceito vai se aplicar aos municípios também. Então, eventualmente, essa aprovação pode ser questionada na Justiça por quem não tenha interesse no aumento de cadeiras, né? E lembrando que desses signatários, que são 21 ou 22 partidos, 2 deles têm assentos na Câmara já, que é o PTB e o PHS. Eles têm vereadores atualmente na... Não, na realidade, pelos cálculos que eu fiz, os partidos que eu vi lá na lista, é pena que eu não trouxe a lista, são 15 vereadores que pertencem a esses partidos. 15 vereadores. Está faltando 2 do PSB, que não assinou a lista, e mais 4 do PSDB. O PSDB já se declarou contra, não quer que aumente as cadeiras. Então seriam 15 vereadores e até agora 6 vereadores contra. Não, originalmente, quando houve inclusive a consulta e o Aloysio consultou a mesa e optou pelo não aumento, havia esse grupo de partidos reivindicando isso. Neste grupo de partidos, que agora foi acrescido, que dá os 15 vereadores, mas nesse primeiro grupo só tinha mesmo o PHS e o PTB com vereadores com assento. Exatamente, para você ver a diferença. Agora nós temos o PR, tem o PSD, tem o PMDB, tem o PT, PRB, PDT, mas de todos os 21 partidos, tem partidos que somam 21 vereadores. O PHS continua. O PHS, que era o Toninho Enfermeiro, agora é o Rogério Lins, né, o vereador. O PTB é o Cuca. Exatamente. Depois o Toninho Enfermeiro foi para o PSDC. Pois não. Legal, eu vou fazer o papel aqui do... Advogado do diabo. Não, pelo contrário, vou fazer o papel aqui do telespectador, mas só depois de um pequeno intervalo, gostaria de deixar os nossos internautas aí sintonizados na TN Brasil, né? Como vocês podem ver, o Nilson aí, a pessoa bonita sendo mostrada, Nilson? É isso aí, muito bem apresentado. Eu gostaria que vocês que estão sintonizados na TN Brasil não saiam daí, eu vou para o intervalo, rapidinho, nós vamos voltar, esperando ainda a presença do vereador Aloysio Pinheiro para participar do Checkmate. Eu volto daqui a pouquinho, até já. Querido, papai chegou. Na maioria dos casos, o abuso sexual infantil é cometido em casa, pelo pai. As crianças abusadas sexualmente não falam. Fale por elas. Ligue 100 e denuncie. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell it's about evermore. Put your hand against your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little money, 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 money. Now together, work it about it makes the world go round. De volta com o Checkmate, ao vivo pela TN Brasil. Você que está sintonizado não pode deixar de participar dessa mesa redonda. E a nossa pauta de hoje é sobre, evidentemente, a presença do vereador Aloysio Pinheiro, que ainda não chegou no nosso estúdio, mas nós estamos aqui debatendo sobre uma pauta muito importante que diz respeito ao aumento de cadeiras, como nós estávamos conversando com o Nilson e com o Daniel, de quais são os partidos que aderiram. Só que eu, como eu disse antes do intervalo, vou fazer o papel aqui do telespectador, do internauta, da pessoa que está em casa que não tem o conhecimento. Mas se aumentar o número de cadeiras,
Não vai aumentar o número de salários, aumentar os recursos da Câmara, ou isso aí é só uma história da carochinha? O que de fato o morador, o cidadão osasquense ganha com o aumento de cadeiras, ô Nilson? Ô Roberto, o que fez a emenda 58? A emenda 58, ela autoriza o aumento das cadeiras de acordo com a população de cada cidade e, ao mesmo tempo, ela reduziu, nas grandes cidades, o orçamento dos legislativos, que era 5%, para 4,5%. Além de reduzir para 4,5%, para o ano todo, o orçamento do legislativo, a lei não permite que se altere valores. O mesmo valor gasto em 2012 com 21 vereadores, se votarem para 27, 25, 23, 24, depende o que os vereadores vão entender, os valores gastos em 2013 serão os mesmos gastos em 2012. Não pode aumentar o orçamento pela quantidade de vereadores, ou seja, a cidade não sai perdendo com o aumento de cadeiras, de jeito nenhum. Aumenta-se a quantidade de vereadores e os próprios vereadores vão ter que diminuir as despesas deles para poder acertar o orçamento. E acho que aumenta a representatividade, o número maior dos vereadores. Agora, o que aconteceu, e vem acontecendo, é uma reação muito grande da opinião pública em relação a esse aumento, e você viu uma campanha no Brasil inteiro, eu lembro de Fácil dizendo, não precisamos de mais vereadores, precisamos de mais médicos, precisamos de mais professores, porque havia esse mito do aumento da despesa. Então, realmente, é um mito, né? Não pode, tecnicamente é chamado de duodécimo, que é a porcentagem que o Executivo tem que repassar para o funcionamento do Legislativo, que era 5%, caiu para 4,5%. Então, na verdade, as despesas até diminuem. Vai precisar racionalizar. Eu acho que, aumentando o número de cadeiras, aumenta a representatividade, né? Mas a opinião pública ainda reage mal. Vocês não acham que a falta de divulgação, a falta de conhecimento por parte dos próprios políticos que não divulgam, a imprensa escrita, falada, televisiva, não trata esse assunto como deveria? Você não acha que a falta de conhecimento da população é muito mais influenciada, principalmente pela questão negativa que pelo lado negativo, também concordo. Porque você liga a televisão, só fala mal da política, é funcionário fantasma, é superfaturamento em obras ilícitas, enfim, uma série de situações que o eleitor, o cidadão, se torna cada vez mais o quê? Cada vez mais desanimado com a política. Então, aumentar o número de cadeiras na concepção do eleitor é aumentar a despesa, mas você está dizendo que essa despesa, na verdade, ela diminui por conta do recurso. Não existe aumento de despesas se aumentar as cadeiras. Nós temos um exemplo típico aqui em Barueri, se não me falha a memória, 16 vereadores, não é isso, Daniel? E vai para 21, eles aumentaram 5 lá. Exatamente. 5 vereadores. E é uma cidade menor que Osasco. Menor que Osasco, só que a despesa do Legislativo desse ano, que eu não sei o valor, vai ser o mesmo valor do ano que vem, logicamente, proporcionalmente ao orçamento. Todo ano tem um orçamento, a Prefeitura tem um orçamento que é votado pela Câmara, e esse orçamento é que vai valer, quer dizer, proporcionalmente, o orçamento aumentou, aumenta os valores da Câmara, assim como da Prefeitura para as despesas de obras. Só lembrando, Roberto, que a cidade é menor em número de habitantes, mas é o maior orçamento da região e há 3 anos ultrapassou Osasco em orçamento que hoje está em 1,7 bilhões de reais, orçamento de Barueri. Se eu não me engano, só a Petrobras ali, essa empresa, ela já tem, eu acho que quase 50% da arrecadação do município. Significativo. Se Osasco tivesse uma Petrobras também, minha nossa, acho que estaria aqui. Mas Osasco tem grandes empresas, viu, Roberto Carlos? Mas Osasco está com 1 milhão, deve ir agora o orçamento do próximo ano, deve chegar lá também, 1 bilhão e 600, mais ou menos. O orçamento. Vai ficar um pouquinho atrás de Barueri, mas vai ficar igual. E nós não temos Petrobras. É verdade. E isso é um questionamento também por conta da população. Eu estou fazendo papel aqui do povo, tá? Por favor. Vocês que estão nos assistindo, Eu internautas, acredito que os nossos telespectadores estão gostando da nossa conversa. Eu tenho certeza que você gostaria muito de perguntar o seguinte, mas eu já ouvi muitos comentários nas redes sociais falando sobre a questão da qualidade da Câmara Municipal hoje de Osasco. Diz que a qualidade é muito ruim, ou seja, nós temos o pior legislativo da história de Osasco. A que atribui essa falta de qualidade? Por isso as pessoas são contra o aumento, Daniel e Nilson, porque diz que a qualidade hoje do legislativo é muito ruim, principalmente no que diz respeito à criação de leis, à participação dos vereadores na cidade. O que você acha sobre isso?
Olha, o que eu tenho a dizer sobre a qualidade dessa legislatura, que ela é pior do que a anterior. Eu já classificava a anterior, a que foi até 2008, ruim. E essa é pior, está chegando no péssimo, porque uma Câmara Municipal, cujo trabalho legislativo, às terças e quintas-feiras, não ultrapassa 1h30, 90 minutos, porque logo em seguida deveria vir a ordem do dia, e não se vota mais a ordem do dia, porque eles não dão quórum, para o internauta entender como que funciona, a parte do expediente vai até às 17 horas. É para iniciar sempre às 15 horas. E a segunda chamada para as 15h30. Geralmente começa às 15h30, 15h40. Ali os vereadores, lido alguns processos que entram no expediente, e depois os vereadores têm a palavra de 5 minutos para discutir sobre alguns projetos ali, que estão ali entrando. Quer dizer, não é explicação pessoal que fica para bem depois, mas eles usam como se fosse explicação pessoal, com tema aberto, 5 minutos cada um, e depois, quando termina às 17 horas, o presidente da Câmara fala: estamos encerrando a sessão, dentro de instantes voltaremos com a ordem do dia, e essa ordem do dia não volta. Isso já faz, olha, não é culpa do Oswaldo Aloysio, não. Na época do Oswaldo Virgínio também não tinha ordem do dia. É um vício que se tornou a Câmara Municipal e não fazer mais ordem do dia. E para que serve a ordem do dia? Para votar projetos. O vereador entra com um projeto de lei e é a ordem do dia, na pauta da ordem do dia, que vai definir quando vai votar esse projeto, que é bom para a sociedade. Mas como que se vota projeto? Você quer saber como se vota projeto hoje? Quando a prefeitura manda um projeto para ser votado, alterando algo, ou então um projeto novo, o prefeito convoca uma sessão extraordinária. Então, através da sessão extraordinária, vota o projeto que a prefeitura manda. E aquele que está na pauta travada lá na ordem do dia, nunca entra. Então, já faz mais de 3 anos que não tem ordem do dia. Como é que pode classificar uma legislatura com bons vereadores se eles não fazem a ordem do dia? Daniel, você não acha que o Legislativo de Osasco hoje é uma cabine de empregos? Pode ser. A gente não tem dados concretos. Em tese, a gente conhece, por frequentar lá, conhece alguns servidores, conhece aqueles que na superfície de fato trabalham. E se há cabine de emprego, realmente sabe-se de vereadores que têm cargos na prefeitura, né, em troca do apoio que dá o executivo. Essa prática eu acho deletéria, eu acho extremamente reprovável, criticável, né? E sobre a qualidade, é bom lembrar que esses vereadores estão lá com a escolha do povo. E de 4 em 4 anos o povo tem condições de melhorar o perfil da Câmara. Depende muito também da qualidade e do critério do eleitor. Só para completar, viu, Daniel? Cada vereador, com exceção do presidente da Câmara, tem direito a 20 assessores. O salário do vereador chega a quase R$10 mil por mês. E o presidente da Câmara, ao que me consta, ele tem o dobro da quantidade do vereador. Se o vereador tem 20, o presidente da Câmara tem direito a 40 assessores. Assim era antigamente e não deve ter mudado. E qual a faixa salarial desses assessores, você tem ideia? Olha, varia, mas começa em torno de R$1.600 por mês, vai até 3.600 mais ou menos. Não são todos iguais os salários. Então, mas a Câmara é tão pequenininha, cabe tudo isso de gente lá dentro? Não. Se colocar todos os assessores, você multiplica aí. 20 por 20 dá 400. Você acha que cabe 400 pessoas dentro dos gabinetes? Então, onde estão esses assessores? Na rua? Na rua. Ou estão em casa, assistindo televisão? Supostamente estariam na rua a trabalho do vereador, né? Nos escritórios, visitando a população, vendo o que a população precisa. Né, mas eu não sei. Mas na prática, dizendo português claro, eu acho que cada vereadores vinha a público e tornar isso público e falar: olha, os meus assessores, eles estão na rua, trabalham, esses são os meus. Tornar público quem são os assessores, mas eles não fazem. Mas se você apertar, todos vão dizer isso. O problema é provar e fiscalizar isso. Eu vejo trabalhos de vereadores na rua, isso não quer dizer que são todos iguais, hein? Eu vejo alguns aí sempre trabalhando com gabinetes móveis, entendeu? Mas não são todos, não. Lembrando ainda, né, que o Nilson falou com muita propriedade sobre a ordem do dia, que deveria ser a parte mais importante, porque era a parte em que vai se discutir o projeto. Né? A função do legislativo não é criar leis? Inclusive. A horário de criar leis
E na hora de votar, que vai se discutir o projeto, deles, o mérito do projeto, né? Não importa se o projeto é do executivo ou dos próprios vereadores, mas ele é a hora de discutir, é a hora de aperfeiçoar o projeto, e eles estão abrindo. Eu sinto a ausência do presidente da Câmara hoje aqui, Luiz, porque ele podia explicar melhor para nós. Era a chance dele explicar para nós que não depende dele a ordem do dia, depende do comparecimento dos vereadores na ordem do dia. E os vereadores estão tão mal acostumados que quando termina o expediente, às 17 horas, eles simplesmente não retornam mais. Aí, logicamente, que o regimento interno e a lei orgânica pede para que se faça uma votação abrindo a ordem do dia. Mas o que diz a lei orgânica? Ela diz o seguinte: não se pode ter uma sessão legislativa com menos de 1/3. 1/3 de 21 é 7. Então, se não tiver 7 vereadores, a sessão é encerrada por falta de quórum. E é o que acontece toda terça-feira e toda quinta-feira. Aí o público, o internauta, fala: mas nós não vemos isso pela TV. Estão tão acostumados que eles nem ligam mais a TV Câmara na ordem do dia, porque sabe que vai encerrar. E os vereadores também pedem para nem passar, porque vai mostrar os ausentes, aqueles que nunca vão. Eu estou pensando seriamente em colocar na minha coluna, viu, Daniel? Toda semana, quem votou pela funcionabilidade da ordem do dia, nas terças e quintas. Pena que quinta-feira eu não posso comparecer ao Legislativo, porque eu tenho o fechamento da edição do Jornal à Rua, então eu estou tarefado. Mas toda terça-feira, eu sou um dos primeiros que chega na Câmara para acompanhar a sessão do Legislativo, e sou um dos últimos que sai, assim que encerra a sessão. Eu só vou colocar mais pimenta nesse debate. Mais pimenta. Mas só depois do intervalo, porque nós temos uma surpresa muito agradável para vocês. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Até já. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você. Governo Federal. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Voltamos com o Checkmate. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje nós estamos recebendo aqui no Checkmate os nossos dois entrevistadores fixos, Nilson Martins, do Jornal à Rua, coluna em off, e o Daniel Soares, do Página Zero. E o nosso ilustre convidado de hoje acabou de chegar, Aloysio Pinheiro, presidente da Câmara de Osasco. Nós estávamos conversando, Aloysio, antes de você chegar, sobre o aumento de cadeiras do Poder Legislativo, né? Esse aumento tão desejado por muitos partidos, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da rejeição que tem isso por conta do povo não conhecer a lei, e a falta de conhecimento leva, evidentemente, a essa rejeição. Então, nós estávamos explicando para todos os internautas, aqueles que estão sintonizados aqui na TN Brasil, que esse aumento, ele, na verdade, ele não aumenta os custos da Câmara, pelo contrário, ele reduz, e isso, evidentemente, vai causar aí um
benefícios do ponto de vista da arrecadação e pode ser utilizado em outras obras. Você vai poder explicar um pouquinho isso depois também, você vai poder expor a sua opinião. E nós temos aqui muitas perguntas, nós temos aqui, evidentemente, uma pauta pré-elaborada com perguntas que nós já temos aqui, já preparadinhas para dizer aqui para a sua pessoa, mas nós temos também a participação dos internautas. Gostaria de registrar aqui a participação de muitos internautas no ao vivo, que já enviaram as suas perguntas. Eu não vou ler agora as suas perguntas, mas vou registrar aqui: Valdeci da Costa Silva, Cristiano Picão, Abigail Silva, Maria do Carmo, Emerson Negrelli, Antônio Siqueira, Cíntia dos Santos de Almeida, Rafael Andrade, Douglas Rene, enfim, e tantos outros que estão participando também aqui nas redes sociais do Facebook. Vamos tentar, ao decorrer do programa, responder todas as perguntas. Mas para não perder mais tempo, porque o nosso tempo já está mais do que na frente, nós temos um respeito muito grande por você, internauta. Aloysio, o Poder Legislativo é o mais representativo da comunidade, porque ali está a grande maioria dos concorrentes de pensamento da população, representando os mais diversos setores da sociedade. Os eleitores delegam aos vereadores da Câmara Municipal o Poder Legislativo, o dever de cuidar das leis, desde a sua elaboração ao seu cumprimento. E eu pergunto desde já, se o Poder Legislativo é tão importante assim, por que a Câmara de Osasco, em 50% dos seus vereadores, estão cargos há mais de 20 anos? O senhor acha isso democrático? Primeiro eu quero fazer aqui colocar meus cumprimentos ao programa Checkmate, a esse trabalho bonito que vocês vêm fazendo, e cumprimentar o Daniel do jornal Página Zero, você, o Roberto Carlos, seu nome, né, de um cantor famoso. Obrigado. E o Nilson, que nós já conhecemos bastante tempo do jornal A Rua, e mandar um abraço a todos os internautas, dizer primeiro um pedido de desculpas, porque nós estávamos no evento que era impossível nós deixarmos participar, até pela representação. E a questão que você levanta, nossos internautas, é evidente. O vereador é o primeiro agente político que tem o chamado contato com a população. Então é claro que tem importância sim a Câmara Municipal, o mandato de vereador. E tem uma discussão, Roberto, no Congresso Nacional, de poder estabelecer que os mandatos proporcionais de vereador, deputado estadual e deputado federal possam ser repetidos por apenas 3 vezes. Então, ou seja, a pessoa pode ser eleita, depois reeleita e depois apenas mais um mandato. Muitos vereadores, nós temos conversado, até porque você coloca a pergunta, internauta, com relação, quem já tem 20 anos de mandato significa que venceu as eleições 5 vezes. São mandatos de 4 anos cada mandato. Então, eles têm dito que por disputa interna no partido, então não houve possibilidade de conseguir vencer uma eleição para deputado ou para um outro cargo superior, do ponto de vista, evidentemente, superior no sentido do degrau, da escada política, né? Mas, na escala política, mas eu diria que eu considero importante essa reflexão. Eu sou, por exemplo, um vereador em 3º mandato. Eu já poderia ter sido candidato a deputado estadual. Eu não fui porque eu tinha um compromisso com um deputado que eu considero que vem fazendo trabalho excelente. Era deputado de 1º mandato e eu apoiei pelo 2º mandato. Mas, por exemplo, qual é o projeto político que eu tenho em mente? É disputar as eleições, sim, no próximo pleito eleitoral, no próximo mês de outubro, mas eu já penso que a partir de janeiro próximo eu tenho que trabalhar o mandato e verificar uma grande possibilidade de pensar num outro degrau da política, numa outra escala, porque eu considero que é preciso adquirir outras experiências. A Câmara de Osasco, que é uma Câmara de uma cidade importante, nos dá a possibilidade de ganhar essa experiência para disputar outros cargos. O presidente legislativo, Aloysio Pinheiro, antes do senhor chegar, nós estávamos discutindo o aumento de cadeiras. Eu recebi uma cópia de um documento onde tem 21 assinaturas de presidente do partido, inclusive do seu partido PT, solicitando ao senhor que agendasse uma audiência com eles para que se programasse uma sessão onde poderia ser votado o aumento das cadeiras. Como que está essa situação? É verdade, não é a primeira vez, nós recebemos pela 2ª vez o manifesto dos partidos, que compõe a maioria dos partidos organizados legalmente na nossa cidade, e nós temos aí a responsabilidade de cumprir essa agenda. Na verdade, o que nós estamos fazendo é um processo onde não pode, eu sempre repito isso, não pode ficar restrito ao cargo do presidente da Câmara. A responsabilidade dele
em definir a confecção do projeto de lei e mandar para o plenário discutir. Não, ao contrário. Nós fizemos uma primeira consulta aos senhores vereadores ainda no ano de 2011. A consulta mostrou naquele momento que a maioria não tinha disposição de alterar o número de vereadores até atendendo a emenda constitucional 58. No entanto, a presidência, junto à mesa diretora, após a consulta a cada membro do Legislativo, entendeu que não deveria apresentar projeto de lei, porque naquele momento entenderam que não deveria. Como a vida nem tudo é líquido e certo, agora recentemente nós recebemos mesmo, Nilson, você tem razão, um documento manifesta os partidos pedindo uma reunião com o presidente da Câmara. Nós estamos nesse momento em tratativas, conversando com as forças políticas internas. Nós vamos responder essa carta aos nossos presidentes de partido, através de uma reunião sim, não está esquecida, ao contrário, eu estou nesse momento conversando com várias forças políticas no sentido de que nós possamos inclusive avançar para uma decisão, que ela seja uma decisão do conjunto dos vereadores e do conjunto das forças políticas, não vai ser uma decisão do presidente da Câmara de forma unilateral. Presidente, essa decisão que já existe foi votada pela mesa diretora, proposta e votada pela mesa diretora, é isso? Não, não existe, Daniel. O que existe é uma disposição, entendimento, o próprio Roberto Carlos andou participando, a gente conversou com ele, que nós não vamos tomar, a Câmara de Osasco não vai tomar decisão de alterar nem para 22, nem para 23, nem para 27, que é o limite proposto máximo da emenda constitucional, por uma decisão do presidente da Casa e nem também pela sua mesa diretora, e sim pelo colegiado. São 21 vereadores, os 21 devem se posicionar mais uma vez, e se houver alteração, se houver entendimento da maioria de 21, você já sabe, são 11. Se houver essa decisão, nós vamos sim apresentar um projeto de lei para poder alterar a nossa lei orgânica. O prazo aí, estamos dentro do prazo, uns garantem que não, outros garantem que sim, que pode ser até um dia antes do início das convenções partidárias, dia 5 de junho. Nisso, na verdade, nós fizemos uma consulta jurídica aos advogados que assistem à Câmara, e o entendimento é que pode ser feito antes das convenções partidárias. O prazo dessas convenções partidárias está previsto entre o dia 7 de junho a 30 de junho. Então, na verdade, é muito provável, muito possível que haja tempo sim. Além disso, é evidente, nós temos que fazer as coisas com muita segurança. Está sendo feita uma consulta jurídica mais ampla para que a gente possa ter a garantia, a segurança de não haver uma decisão da Câmara depois sofrer uma reforma, vamos dizer assim, do Judiciário ou do próprio TSE. Presidente, eu fiz só licencinha, Daniel, só para completar, eu fiz um cálculo aqui dos vereadores e dos partidos que estão naquela lista lá, e eu concluí aqui 14 vereadores. Eu tinha colocado aqui o Partido Verde, mas o Partido Verde não assinou a lista, se me falha a memória. Então são 14 vereadores. Estariam fora 7 vereadores aí que não está na lista, que não quer dizer que não vai concordar com o aumento das cadeiras. Até agora, o único partido que confirma sempre quando indagado sobre aumento de cadeiras, ser contra o aumento de cadeiras é o PSDB. Os outros partidos, temos dúvida ainda sobre o PSB e sobre o PV, que está faltando na lista. Se for mesmo isso, eu já dou como favas contadas que vai ter o aumento de cadeiras realmente. Quais seriam os motivos da mudança? O ano passado eram contra, agora estão a favor. O que o senhor vê nisso? Na verdade, a consulta que foi realizada o ano passado deu que a maioria não tinha disposição naquele momento de fazer alteração. E na tribuna da Câmara houve um posicionamento de 2 partidos, na verdade, do PSDB, se posicionando seus 4 vereadores, o líder representando os 4 sendo contra, mas também o PSB, através do seu líder, também apresentou a posição contrária, naquele momento, né? Por isso que eu falo, como a política ela tem uma dinâmica e tem processos sempre sendo verificados, reformados, por isso, na medida em que os partidos colocaram para nós mais uma correspondência, eu não quis me limitar apenas a dizer, olha, já tem uma decisão, nós estamos aí consultando de novo os nossos vereadores, as forças políticas, para poder saber se nós vamos auferir a mesma posição ou se nós vamos ter alteração na posição de 2011.
Por ocasião dessa primeira consulta que o senhor se referiu, o senhor conseguiu identificar quais foram as razões da resistência ao possível aumento, presidente? Na verdade, o que aconteceu? Não houve uma discussão das razões, do porquê, não foi questionado, não foi colocado na mesa se deve alterar, se não deve, com lógica, com base em alguma questão. Mas o filho político do senhor dizia o quê? O que nós podemos observar é que existia algum sentimento de alguns vereadores no sentido amplo da questão da opinião pública apenas, que aliás o Roberto já colocou essa questão, porque talvez por falta de informação, por falta de comunicação, até precisamos melhorar nesse aspecto, é preciso compreender, porque o Roberto disse uma questão importante. Quando eu altero o número de vereadores, eu não posso alterar o orçamento. Por exemplo, qual é o orçamento da Câmara de Osasco? É 4,5 da Receita. Eu não posso, isso, aliás, é uma parte da emenda constitucional 58, que era 5%, artigo 29, que era 5%, já em 2010 passou a ser 4,5%. Então, porque a emenda constitucional é de 2009. Então, no entanto, já foi adaptada uma parte, agora precisa definir essa questão das cadeiras. No caso, Osasco são 21 vereadores, está lá no artigo 9A da nossa lei orgânica, e para poder passar para 22 ou 23 ou 24, no limite que a emenda fala que é máximo de 27, nós precisamos, portanto, ter uma autorização do conjunto da maioria dos senhores vereadores para poder elaborar o projeto de lei que vai alterar a lei orgânica. Luiz, mudando um pouquinho o assunto, saiu um pouquinho desse tema só aumento de cadeira, acho que ficou bem claro para o internauta. O nosso primeiro bloco fala sobre presidência da Câmara versus Executivo. O senhor foi, evidentemente, eleito presidente da Câmara, está aí no seu primeiro mandato, não é isso? Como presidente. E alguns articuladores e cientistas políticos perguntam, inclusive nos bastidores, as pessoas que evidentemente trabalham com política, perguntam o seguinte: o senhor foi indicado para ser presidente da Câmara por ordem do Executivo? Houve um consenso entre os vereadores de escolhê-lo como presidente? Porque eu sei que foi muito concorrida essa tua cadeira que hoje você ocupa, que é, por sinal, de muita responsabilidade. O Executivo deu aquela cutucadinha, o Luiz vai ser o presidente, todo mundo apoia, ou realmente houve um consenso do Legislativo? Não, isso é bastante simples de esclarecer. Primeiro, precisa nossos internautas compreenderem que existe uma composição política. Não existe nenhum parlamento, nem no Brasil, nas repúblicas democráticas, onde, por exemplo, no nosso caso aí, o sistema, a forma de governo presidencialista e republicana, nós não temos outra forma. Existem os grupos políticos, existem as coligações, e a última eleição, ela proporcionou 17 vereadores que compõem a base aliada do governo. Então a discussão da presidência da Câmara se deu inicialmente dentro desse contexto, dessa base aliada, que tem uma boa relação, inclusive, com o Executivo. Agora, o Executivo, ele não vai dizer assim, olha, eu vou eleger tal pessoa, até porque o prefeito não vota. Quem vota, a eleição da mesa diretora diz respeito somente aos seus pares. E a mesa diretora da Câmara, tanto o presidente quanto os demais cargos, eles são votados nominalmente, verbalmente, por escrito e verbal a votação, e ela é nominal a cada cargo. Então, por exemplo, o que aconteceu? Houve todo um debate, toda uma discussão, e o nome que chegou naquele momento, sendo do PT e sendo da base aliada, foi o meu, por um processo de muita conversa, onde existe um esforço também de quem quer ser o candidato. Na ocasião eu me interessava, eu tinha interesse, então eu fui conversando com meus pares com bastante antecedência. Foi bastante salutar, porque eu havia sido líder do governo, tanto no primeiro quanto no segundo mandato do prefeito Emídio, e isso facilita, porque o líder do governo tem uma boa relação, seja com a sua base aliada, seja até com os vereadores de oposição, porque não, que lá é uma casa colegiada, e também com o governo. Então isso facilitou a indicação do meu nome. Seria, inclusive, os 2 últimos anos da administração do PT, da administração do Emídio, e que ele tem agora um presidente da Câmara do PT. Até então nunca havia ocorrido
essas duas legislaturas. É verdade, eu sou o primeiro vereador do Partido dos Trabalhadores a presidir a Câmara, uma Câmara que tem exatamente 50 anos de existência. E nos 8 anos do governo prefeito Emídio, por entendimento, evidentemente, de natureza política, houve por bem de nós elegermos vereadores da base, não vereadores do PT. E foi uma proposta, foi uma ideia, uma sugestão que ela continuou a acontecer, só que nesse último período do governo Emídio, entendeu-se que poderia sim haver apreciação do nome, de um dos 4 nomes do PT, e o nome que foi colocado foi exatamente o meu. Houve a aceitação por parte especialmente da base, e do total de 21 votos eu tive 18, inclusive tendo um voto de um dos vereadores de oposição. E com base exatamente nesses seus esclarecimentos, houve um movimento aí, que evidentemente você conhece, que é o Movimento Voto Consciente Osasco, alegando que o senhor estava fazendo propaganda pessoal no Legislativo. Tem até um inquérito, que é o 369-211, que o senhor estava se aproveitando do cargo como presidente para fazer propaganda eleitoral lá exatamente no site da Câmara Municipal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não é propaganda eleitoral, vamos dar reformada na questão. O inquérito aberto lá pelo Voto Consciente, ele estava propondo ao Ministério Público que eu estava me utilizando para promoção do meu mandato, promoção pessoal, do cargo que eu ocupo na presidência. Se tem um processo, Roberto Carlos, mais simples, mais fácil de toda a história da minha vida de vencer, foi exatamente esse. Até porque nós temos departamento jurídico, nós temos toda uma orientação, nós temos o cuidado, né? E evidentemente que o Ministério Público, ele até acolheu a representação, mas, por exemplo, eu gostaria que quem fez a denúncia fizesse também, divulgasse o resultado do processo. Foi fácil, divulgou, Nilson, o inquérito, e não divulgou a resposta do Ministério Público, que me deu ganho de causa, que aliás ensejava. Não fiz porque não quis, na minha opinião, não precisa. Eu poderia mover um processo contra a pessoa que fez isso, e o próprio Voto Consciente, que pelo menos ela disse que estava representando o Voto Consciente. Mas é minha prática, eu não acho que tem que ser olho por olho, dente por dente. Eu tenho uma outra prática da democracia, da solidariedade, mas não acho que é correto as pessoas se avocarem o direito de tentar questionar tudo e ainda numa linha de tentar prejudicar. O entendimento do MP foi 100% favorável e considerou inclusive que as imagens era uma prerrogativa, é normal, porque o cargo de presidente, a execução do cargo, as ações do cargo, a própria ação não é do vereador presidente, as próprias ações do cargo de presidente da Câmara. O senhor, em qualquer ato, o senhor representa todos eles. Exatamente, né? De presidente da Câmara Municipal, ou de presidente da Assembleia Legislativa, ou de presidente da Câmara dos Deputados Federais, ou de presidente do Senado, vai automaticamente estar mais exposta do que o outro parlamentar. Então foi isso que o Ministério Público entendeu e eu tive ganho de causa. Está arquivado, então, presidente, com a apreciação do mérito? Não somente arquivado, além de ter sido arquivado, foi apresentadas as razões muito positivas e que o Ministério Público entendeu que não havia de forma alguma abuso de quem ocupa a cadeira de presidente, que nesse momento sou eu. Presidente, eu tenho reiteradas vezes criticado a ausência da ordem do dia, que não é culpa sua. Assim. Como eu acompanho a sessão da Câmara há muitos anos, e nos últimos anos, desde a outra presidência, que era o Oswaldo Virgínio, já não existia a ordem do dia. O que tem que ser feito para que a Câmara volte a ter a sessão completa? Expediente, ordem do dia, explicação pessoal. O regimento interno, Nilson, eu penso, nós já estamos inclusive discutindo isso na mesa diretora, ele precisa de uma reforma. Como tudo na vida, existe uma evolução. O nosso regimento é, por exemplo, de 1996. E 2 anos na presidência não parece, Roberto Carlos, mas passa muito rápido. Porque as incumbências, o vereador que preside a casa, ele tem 2 mandatos a fazer, na verdade. É o seu mandato de vereador e o mandato de presidente da casa, com as questões operacionais, administrativa, política, jurídica. É um celeiro bastante farto de atividades. Então, na verdade, eu tenho disposição, consenso da mesa diretora da casa, tenho certeza sobre os vereadores, nós precisamos reformar o regimento interno da casa. Por exemplo, como que é o nosso regimento? Para que possa abrir a segunda parte da sessão,
que é exatamente a chamada ordem do dia, é preciso o quórum mínimo, como é necessário para abrir o expediente da sessão. Qual é o quórum mínimo para poder abrir a sessão? São 7 vereadores em plenário, que é 1/3 de 21. Segundo, a parte seguinte da sessão, na ordem do dia, você deve entrar na discussão da prioridade da pauta. Veto é prioridade. Mas para você poder votar os vetos, não adianta ter apenas 7 vereadores em plenário. É preciso o quórum qualificado, que é o quórum mínimo de 11 vereadores, para você poder apreciar se vai manter ou se vai derrubar os vetos apresentados em projetos de lei dos senhores vereadores ou do próprio executivo. Então, veja, e o vereador presidente, ele não tem a prerrogativa regimental de colocar uma camisa de força em ninguém, não pode isso. O vereador, ele é dono das suas ações, das suas atitudes, e muitas vezes, Nilson, um problema sério. Às vezes a pessoa pensa assim, o vereador não está trabalhando, não quer trabalhar, não quer dar continuidade da sessão. Isso não é verdade. Aqui eu vou defender todos os vereadores. Sabe por quê? É muito comum o morador, o nosso munícipe, imaginar que o vereador trabalha somente naquela sessão de terça e quinta-feira. Não, não. Os vereadores têm uma gama de trabalho grande. Tem vereadores comprometidos com a nossa população. Aí tem atendimento nos gabinetes, tem escritório. Eu, por exemplo, tenho escritório na Zona Norte. 80% do meu mandato, ele acontece lá no meu escritório de atendimento à população da Zona Norte. E eu pretendo, inclusive, se eu tiver a possibilidade de ter um 4º mandato, mais um mandato, eu vou abrir o escritório na Zona Sul. Porque carece dessa representação, carece que o vereador esteja cada vez mais próximo dos munícipes fazendo atendimento. Falou isso. Então, na verdade, só para concluir, na verdade não é que o vereador não quer trabalhar, são agendas, compromissos, tudo. Agora, eu tenho insistido com os nossos vereadores, nós vamos superar, é importante fazer a ordem do dia, até porque consta do regimento, se consta do regimento não precisa o vereador também ficar um pouquinho atento, tenho certeza que nós vamos começar a fazer a ordem do dia, até porque nós precisamos, os vetos, Roberto Carlos, está aumentando muito na pauta, isso obstrui demais. E se não tiver ordem do dia, não tem como você colocar os vetos para ser apreciados. Eu vou pedir uma licencinha do vereador, desculpa interrompê-lo, mas aqui a gente tem uma participação muito grande dos internautas, eu preciso dar uma satisfação a Abigail. Eu gostaria de informar os internautas, nós estamos tendo um problema de interferência solar, tá? Isso está acarretando não só na netidão da internet, nos celulares. A tecnologia é muito boa quando ela funciona. O problema não é aqui, Abigail, o problema é um problema de interferência solar que vem afetando os aparelhos, somente aqueles de comunicação, como a internet. Por exemplo, hoje nós temos uma audiência bastante lotada, o fluxo está muito grande também, tá certo? E a participação dos internautas é maravilhosa. Eu gostaria de agradecer o carinho de todos vocês. A TNI Brasil, a produção e toda a equipe agradece o carinho e o respeito de todos vocês. E eu vou ler aqui alguns e-mails, são muitos. Eu vou responder a vários. Vou perguntar vários, depois você responde numa tacada só, tá, Luiz? Para a gente ganhar tempo. Eu posso também, depois, não sei se for o caso, você retransmite e nós vamos responder. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Só para a gente ganhar. Mas a gente dá uma atenção especial a esse pessoal. Vamos começar aqui então pela própria Abigail, que tem uma participação intensa. Ela perguntou o seguinte aqui no primeiro e-mail. Eu vou perguntar e você responde na sequência. Boa noite, Nilson, bom te ver. Está dando um abraço para o Nilson Martins aqui do Jornal A Rua. Está dizendo também que a questão da transmissão já expliquei. Mais uma pergunta aqui da Abigail. E evidentemente que são muitas perguntas. A caixa lotou aqui, viu, gente? Tem uma pergunta muito pertinente aqui, que é o seguinte. Está falando sobre a conduta local, referente ao comentário do Nilson, tá? Evidentemente, falta muita cultura nesse ponto de vista, das pessoas também se adaptarem à política local e participar mais, viu, Abigail? Esse é um fato, a gente que acompanha as sessões da Câmara, é sem dúvida nenhuma. E assim por diante, juridicamente discutidas diante do Conselho de Ética. Ela está falando também sobre essa questão que você estava abordando, sobre discutir juridicamente, sobre as questões do direito do Conselho de Ética. Nós temos aqui a participação também de muitas outras pessoas, como o Sival de Oliveira. Ele pergunta aqui ao Eurísio Pinheiro: fiquei sabendo da sua presença, vereador Luiz Pinheiro, e gostaria que o senhor respondesse o seguinte: é verdade que o PT vai lançar o Lapas para prefeito, ao contrário do que muita gente imagina, ser o JP? Outra coisa, a TV Câmara está, não vou ler aqui que a palavra é forte, vamos melhorar a transmissão porque está horrível.
Tá? É uma reivindicação do Simval de Oliveira. Depois você responde, eu só vou colocar na sequência. O Antônio Siqueira. Eu não entendi melhorar o quê? Porque o senhor quer o aumento de vereadores, Aloysio. Vocês não fazem nada pelo povo e ainda querem aumentar a quantidade de vereadores. É um absurdo isso. Parabéns ao Checkmate. Você responde, vai acompanhando. São muitas as perguntas, a gente tem que dar uma atenção a todos. Vai, né? Roberto, para o Aloysio, como é que foi estar como prefeito na ausência do prefeito Emídio? E por que o João Paulo não será? Porque o João Paulo será condenado. Ele é a melhor opção para o PT, dentro do PT o abraço. Está dizendo também que o João Paulo é a melhor opção, enfim. São muitas perguntas. O Rogério Lima também. Responde de uma maneira bem resumida, que a gente também tem outros assuntos a ser abordados. Por favor, desculpa a gente acelerar, que o programa já estava acontecendo, o nosso tempo, infelizmente, já estava correndo. Até porque, Roberto, eu gostaria até que os meios fossem retransmitidos, para que nós pudéssemos dialogar com mais calma aí com nossos internautas, que nós temos um grande respeito por todos eles. Primeiro dizer que eu não quero nada, né? Eu não sei o que decido. Eu falei isso e claro, não é o vereador Aloysio Pinheiro, presidente da Câmara, que vai decidir se deve ser 22, 23, 24, no limite 27 que diz a emenda constitucional. Eu não quero nada disso, nada disso. Nós temos lá um conjunto de 21 vereadores que eles vão precisar que tem maturidade suficiente para poder chegar a tomar a decisão e depois inclusive enfrentar a opinião pública. Então não é o vereador Aloysio Pinheiro, ele não quer nada. Outra questão que eu considero importante, a transmissão da Câmara está passando, a TV Câmara está passando por um processo de reestruturação, onde já houve uma melhoria muito grande no meu entendimento e nós estamos cobrando que esteja cada vez melhor. E aí eu vou até sugerir, cada vez que surgir um problema de transmissão da TV Câmara, fica à vontade, manda um e-mail direto para o presidente e o presidente vai responder. Não deixe que a questão política, seja partidária ou do tipo, venha intervir na tua vontade e tal. Não vá, em outras palavras, não se preocupe com a questão política. Faça uma colaboração, mande a sua reivindicação, fale por e-mail, da forma como você quiser conosco, nós estamos trabalhando para melhorar cada vez mais. Para qual e-mail escrever, esse presidente? Instrumento, né? Você entra no site da Câmara, que é www.câmaraosasco.sp.gov.br. Você vai poder acessar facilmente os equipamentos da Câmara, né? Toda a ferramenta de mídia, Facebook também. Pode mandar para nós vamos ouvir, vamos receber teu e-mail, vamos receber teu Facebook, vamos verificar tudo aquilo que puder ser feito. Já foi feita, inclusive, a atualização de equipamentos e a internet é um problema, porque, por exemplo, eu moro na Zona Norte e dependendo do local, você tem uma dificuldade grande, porque a telefônica, que agora virou Vivo, né, que eu estou ouvindo falar aí, não consegue nem sequer levar o speed, que é a forma tradicional das pessoas acessarem a internet nos bairros mais afastados da periferia. Então também precisa verificar se não é o caso. Tem pessoas que utilizam modem, nem sempre conseguem manter o sinal. Então é um sério problema, mas a gente quer sim, é um desafio que eu estou encarando. Eu quero saber quais os reais problemas para a gente poder ir melhorando e evitar as consequências, né? Com relação ao trabalho dos vereadores, isso eu considero que é um trabalho importante, mas a população tem um papel fundamental. Ele é o seu representante. Então, eu tenho dito que nenhum dos 21 vereadores não são ETs. Ele não caiu de algum planeta e assumiu uma cadeira no legislativo da nossa cidade. Cada um dos vereadores, ele é uma porção oriunda do conjunto da sociedade civil osasquense. Então, os nossos munícipes precisam se apoderar da democracia que existe. Democracia, no meu entendimento, pressupõe direitos e deveres. A participação é fundamental, a participação popular, para você escolher cada vez melhor os seus representantes e poder, inclusive, depois que escolheu, não é falar, agora eu já fiz a minha parte, já votei eleger com ele. Não é verdade. A democracia vai muito além disso. É o passo seguinte, é você acompanhar, cobrar e participar dos mandatos, mesmo você trabalhando, estudando, tem várias formas. Você interferir nos mandatos dos seus representantes. Eu aceito, a porta do nosso mandato está aberta em todos os sentidos, para você levar ideias, críticas, sugestões e ajudar a fazer com que o vereador possa trabalhar cada vez mais e fazer com que
possa valer a pena o teu voto num processo desse de democracia que nós vivemos. É verdade. Nosso tempo está, infelizmente, chegando ao final, porque nós já tínhamos um bloco anterior, né? Infelizmente, o nosso programa é apenas de 1 hora. Agradecer a grande audiência que nós obtivemos hoje. Volto a repetir, nós estamos um problema de satélite, problema de interferência solar, que, como o Aloysio disse, infelizmente, a internet no Brasil e todo vamos colocar no continente assim, né? Infelizmente, nós temos muita carência de tecnologia e de investimentos para melhorar ainda, mas você que está conectado, está tendo uma boa transmissão, esse é o nosso objetivo, chegar a todos, para que todos tenham de forma igualitária essa comunicação tão importante hoje que é a internet. Nós utilizamos muito essa ferramenta. Temos muitas outras perguntas, mas nós não podemos deixar de realizar o checkmate, que dá nome ao programa. Mas antes, eu gostaria que os nossos dois convidados ilustres fizessem cada um a última pergunta, para a gente já ir direto no checkmate e assim encerramos o nosso programa de hoje. Bem rapidamente, resumido, para a gente entrar no checkmate. Presidente, por que a nossa Câmara não tem uma sessão noturna para que o trabalhador possa frequentar e assistir? É uma questão, Daniel, aí de precisa haver, eu diria, uma busca desse debate, dessa discussão, inclusive com setores organizados da sociedade, porque eu tenho um dilema assim, eu quero ajudar a fazer com que a sociedade civil participe, se apodere cada vez mais. E é possível, inclusive, a sociedade provocar esse debate e os seus representantes, se tem que fazer a sessão à noite, tem que fazê-lo. Eu sou a favor. Legal. Nilson? Foi sentir o gostinho de poder quando o senhor sentou na cadeira do prefeito? Nilson, para mim, eu diria assim, não foi muita novidade não, porque o fato de ter sido líder do governo durante 54 meses, a relação, uma interface muito forte com todo o governo, por dentro e por fora, e mais o cargo de presidente da Câmara, que já naquela ocasião já tinha um pouco mais de 6 meses, então isso facilitou muito. E eu tive muito apoio dos secretários, especialmente o secretário de Assuntos Jurídicos, Governo, Obras, os mais variados secretários. Foi um trabalho assim de uma solidariedade grande dos secretários para comigo, e eu, sinceramente, eu procurei fazer daqueles 8 dias, dias intensos, como é assim a minha vida, eu faço a mesma coisa no meu mandato de vereador, eu procurei responder, eu não sei se a altura do cargo, mas com bastante energia, com muita disposição e com muito respeito e muito carinho pelo povo da nossa cidade. Foi assim que eu fiz. É isso aí, Luiz. Agora nós temos um momento final do checkmate que todo mundo espera. O que é isso? É o checkmate. São 15 palavras em 60 segundos. São palavras que o senhor pode responder numa única palavra ou numa frase, o senhor fica à vontade. Se durante esse 1 minuto você conseguir responder as 15 palavras, parabéns. Se não conseguir, é checkmate. E aí eu vou agradecer a sua presença. E não tem jeito. Eu gostaria que a produção já colocasse o nosso cronômetro digital na tela, para a gente dar início ao checkmate. Já está lá. E eu vou começar agora. Autarquia. É positivo, é bom. Oligarquia. Oligarquia eu não considero bom. Oligopólio. Oligopólio também, negativo. Reproche. Não tem avaliação a respeito. Tribunal. Tribunal. É melhor o de Deus do que o dos homens, com certeza. Impunidade. Impunidade é negativo, não pode ter na sociedade. Bravura. Bravura deve ser considerado importante, mas com racionalidade. Ética. Ética, as pessoas precisam se apoderar dela. E muita gente já nasce com ela, e outros não conseguem nunca. Legislação. Legislação precisa melhorar mais. A legislação tem que ser mais social e mais humana. Ronceiro. 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 Nem sei o que significa, Roberto. Significa checkmate, Aloysio Pinheiro. Obrigado pela sua maravilhosa participação. Pena que chegou um pouquinho atrasado, não deu para a gente responder a todas as perguntas. Nós estávamos ali em dados impressionantes, por exemplo, 8.800.000 procedimentos na saúde de 2011. Olha, é uma cidade que mexe com dados gigantes, por isso que a gente atrasou aí. Legal, mas obrigado. Só um registro. Nós vamos, na próxima oportunidade de você nos convidar, nós vamos reservar a agenda com mais tempo, inclusive para chegar, para tomar uma água antes de iniciar o programa. Opa, isso é importante porque o público aqui é muito fiel à TN Brasil, ao checkmate. E parabéns pela sua participação. Só para dizer que reproche
é censura, tá? É a censura propriamente dita. E roceiro, que significa calmo, sereno ou acomodado. Você, internauta, que está nos assistindo, está aí. Pegadinhas do Roberto. Já estão aprendendo um pouquinho desse linguajar. Essa linguagem, né? Às vezes não é muito comum. Às vezes não é comum no vocabulário. Oligopólio, sou contra o monopólio. Mas o oligopólio é maior do que até o monopólio. Não, o oligopólio é até bom, né? Eu não entendi a pergunta. Não, o oligopólio é até maior do que o monopólio, ou seja, é um grupo menor de pessoas no poder, como a oligarquia, por exemplo. Mas enfim, considerações finais, vamos chegar ao final do checkmate. Agradecer a todos os internautas que nos assistem, né? A presença do presidente da Câmara Legislativa, que reforçou mais o programa hoje, deve ter tido audiência recorde, provavelmente. Ao meu amigo e colega do Página Zero, Daniel Soares, e a você, Roberto Carlos, e a toda a equipe pelo maravilhoso programa de hoje. Obrigado. Agradecer a presença do presidente Luiz Pinheiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com o Nilson, que é sempre bom, com o Roberto, e deixar aqui um abraço especial para minha musa inspiradora, a doutora Elaine Lopo. Boa noite. Tá certo. E eu faço meu agradecimento especial a toda essa produção aqui que está nos bastidores, que você não tem a oportunidade de assistir, ao Ricardo Oquendo Nogales, ao Jesse Navarro, ao Felipe Ribeiro Panda, ao Nogales Júnior, que está aqui operando a câmera junto com seu irmão, ao Marco Antônio, o mentor e o criador do Checkmate, maravilhoso, tem sido uma repercussão muito boa, ao Felipe, que é esse técnico de informática, diretor de TI fenomenal, um cara impressionante aí também. Nós temos um produto muito bom aqui na TN Brasil e você que nos assiste, nos prestigia sempre com essa grande audiência. Obrigado pelo carinho. Semana que vem nós vamos voltar com outro convidado ilustre. Você não pode perder a programação da TN Brasil. Um grande abraço, Deus abençoe e até lá, se Deus quiser.